após esse período que você saiu de Florianópolis, foi pro Pará, do Pará voltou pro Guarujá, aí vocês foram para Florianópolis, mas após todo esse período vocês partiram para Europa. Só que antes você acabou indo para Espanha, né? Para ficar ali na, como é que chama o lugar? Esqueci o nome. Foi no caminho de Santiago de Compostela. Isso. E eu lembro que quando a gente conversava, você falava do projeto de ir para esse local. Só que de repente Portugal apareceu aí no circuito como um possível campo missionário para vocês, assim. Foi meio que foi interessante, porque para mim foi a intenção, pô, apareceu um negócio aí, parece que foi do nada. Mas não foi do nada, foi Deus, né? Como é que vocês chegaram em Portugal? Como é que vocês entenderam que esse foi o local para vocês servirem a Deus? E nessa confirmação toda, qual é o projeto hoje que vocês têm se dedicado aí em Portugal? Vamos lá. É o seguinte, como eu te disse, no período do seminário, nós sempre orávamos e buscávamos a direção de Deus, sempre perguntando para Ele, Senhor, nos quer na obra de tempo integral? Aonde? Como? Quando? Né? São questionamentos que eu sempre levava isso para o Senhor. Uhum. E naquela altura, como eu te disse, eu não tive resposta nenhuma, não tive confirmação nenhuma, não tive convite nenhum, né? Então foi quando a gente retornou para o Guarujá e apresentamos para a igreja um projeto, né? De a cada semestre fazer uma viagem missionária para visitar algum campo que poderia ser um campo que a gente pudesse avaliar para ser um campo para a gente servir de tempo integral. Uhum. Nesse meio tempo, aconteceu tudo aquilo, meu pai veio a falecer, e nesse primeiro semestre, então, acabou ficando assim, poxa, não vai ter como a gente fazer, né? Eu preciso cuidar da minha mãe, da minha família aqui e tal, mas foi nesse tempo também que surgiu uma oportunidade, que foi essa viagem missionária à Espanha. O ministério chama Ágape, Uhum. e no Ministério Ágape, eles têm uma casa, um hostel, no caminho de Santiago de Compostela, na Rota Francesa. Uhum. Então, o convite foi feito por um irmão da Igreja Congregacional de Brasília, Uhum. e para que eu pudesse me juntar à equipe da igreja dele, que estava indo servir lá. Uhum. Então, eu fui, e durante essa viagem foi que nós, então, tivemos o primeiro convite formal, né? Uhum. Olha, estamos formando uma equipe, gostaríamos de entrar nesse processo de oração com vocês, para talvez vocês considerar vir servir aqui conosco e tal. Nessa altura eu fui sozinho, né? A ideia era de irmos todos em família, mas acabei indo Uhum. só. Quando volto, compartilho com a Roberta, então a gente começa esse processo de orar, de avaliar, de trazer para a igreja como que foi isso. Uhum. E, então, e aí foi nesse período que foi de maio, né, quando eu retorno, início de junho de 2019 até novembro, que foi o tempo que a gente estipulou para ir com a família para conhecer Uhum. ah, o trabalho lá na Espanha, Uhum. que surgiu uma oportunidade, alguém nos desafiou a orarmos por uma possível vinda a Portugal, Uhum. conhecer o Ministério da Palavra da Vida, né? Foi apresentado algumas necessidades e fomos desafiados a orar e considerar. E nesse processo, como nós estávamos em processo de decisão, pensamos, por que não? Se o Senhor abrir as portas, se for isso que o Senhor quer, Ele vai nos direcionar. Uhum. E foi dessa forma que aconteceu, tá? Então, nós acabamos vindo à Espanha em novembro, tivemos a oportunidade de vir aqui conhecer a Palavra da Vida Portugal, ouvimos, então tivemos bastante conversa com relação de que forma que nós poderíamos ser útil no ministério aqui, Uhum. e todo esse processo de decisão foi baseado, eu diria que foi um processo bem racional, né? Como a Uhum. gente falou, para mim seria muito mais fácil e talvez muito melhor se viesse um anjo do céu e falasse, Fábio, né? Vai para lá. Mas não, né? Foi um processo bem racional, como eu falei. A gente avaliou, né, muitas coisas, ponderamos outras com relação ao ministério, envolvimento da família,
a questão principalmente de língua, cultura e tudo isso, e colocamos diante do Senhor, porque ainda existia um outro grande fator, que era a questão do sustento, né? Então, foi mais ou menos assim que, nesse processo, teve muitos detalhes que nos ajudaram a perceber e entender que a vontade de Deus para nós, para esse momento, estava direcionando para Portugal. A gente às vezes espera que Deus fale diretamente, né? Vem um profeta, mas é interessante como Deus vai conduzindo, né? E o silêncio de Deus nem sempre significa que ele está em silêncio ou que ele não esteja agindo, né? O silêncio de Deus significa muitas vezes que ele está tratando o nosso coração e nos preparando para viver aquilo que ele quer que a gente viva, né? Exatamente. Olha, Dani, igual você falou, né? Eu não me atrevo a colocar Deus numa caixinha e dizer exatamente a forma como ele trabalha, né? Porque a gente lê as escrituras e ele é o Deus soberano, né? Mas nesse momento da minha vida, durante esse processo, foi dessa forma que aconteceu, né? E a gente tem acompanhado o trabalho aí de vocês e por notícias, né, mensagens. Qual que é o projeto que você tem se dedicado aí hoje? E a gente também tem percebido que vocês têm desenvolvido um trabalho muito voltado a crianças, né? São crianças estrangeiras, são crianças de Portugal. Qual que é o maior desafio de fazer missões aí voltado para crianças? Olha, hoje, atualmente, nós estamos servindo a Organização da Palavra da Vida, aqui em Portugal, né? O ministério aqui, ele é formado num tripé, né? Então, a visão do ministério aqui são relacionamentos autênticos, desenvolvimento de liderança e mobilização. Então, para a gente ver na forma prática como isso acontece, é através dos ministérios com as igrejas locais. O próprio tem o ministério dos acampamentos, né? Alguns eventos pontuais que acontecem aqui, juntamente com as igrejas locais, como maratonas esportivas, dia familiar, e o trabalho com os clubes bíblicos, né? Que é voltado para as crianças. Esses clubes bíblicos, aqui no caso é chamado de Olímpicos, é uma ferramenta que a Palavra da Vida desenvolveu e que é oferecido à igreja local, né, com treinamento, todo o material, e que acontece aqui na propriedade da Palavra da Vida, aqui dentro do acampamento. Então, é um trabalho feito com as crianças, né, no discipulado das crianças. Tem muita gente, muitas crianças estrangeiras, né? Tem muita gente migrando para Portugal, né, nesse período agora. Nos últimos 10 anos, tem muita gente migrando para cá. A pandemia contribuiu muito, aumentou ainda mais, né, essa questão tipo, das pessoas trabalharem home office agora, ter essa certa liberdade, e por aqui ser um país mais aberto e muito procurado, né, para a questão do turismo. Mas é isso. Então, o trabalho com a criança aqui é feito através dos clubes bíblicos, essa ferramenta que é oferecida às igrejas locais, e também o que acontece aqui dentro da propriedade da Palavra da Vida. E para quem não conhece como a Palavra da Vida funciona, inclusive aqui no Brasil, eles têm esse período de acampamentos, né, de férias, de retiros espirituais. Então, é uma prática já do Palavra da Vida, acho que de meio que global, né? Então... bem global. E aqui nós, esse ano, comemoramos 40 anos de acampamentos aqui em Portugal. Que legal, que Tem benção. uma história, né, de muitas coisas acontecendo e Deus usando esse local, essa propriedade aqui para salvar vidas e transformar. É muito interessante porque a gente está acabando de finalizar hoje, termina a primeira semana de acampamentos aqui, e muitas pessoas que vêm trabalhar e contribuir aqui conosco, muitos deles já passaram aqui, né? Então tem história aqui. Então é muito gostoso de você ver isso, né? Deus agindo na vida das pessoas, usando esse local, usando pessoas, e hoje essas pessoas contribuindo aqui também.